E aqui então eu trago o abraço do reverendo José João. Os alunos da turma me deram a honra de substituí-lo nessa noite, e ele me telefonou hoje de manhã pedindo para estender a toda a turma o seu abraço, que ele gostaria muito de estar aqui, mas já tinha um compromisso em Ipatinga, mas manda um grande abraço a vocês. Então que Deus muito vos abençoe. Eu era o fiel depositário, mensagem dada. Agora eu convido a igreja que se coloque de pé, nós vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Assim diz a santa palavra do Senhor. Leiamos todos juntos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração dos formandos, fala ao coração de todos os presentes aqui. E, ó Deus, nos move a nos engajarmos com a missão e com o cumprimento, ó Deus, ó Pai, do teu plano para a nossa vida, de levar o Evangelho até os rincões mais distantes da terra. Sobretudo, Pai, exalta teu nome em todo este culto desta noite, exalta teu nome na vida de cada um dos missionários, exalta o nome de Jesus, porque nós fazemos missões para a glória de Deus e anunciamos a palavra em obediência ao teu chamado. Então, Deus, nos move a cumprir o teu chamado e faz de nós uma bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Esse é o lema, amados irmãos, que está no brasão de João Calvino, em cujas mãos está um coração que está disposto a entregar-se totalmente ao Senhor. O meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. Só pode adotar esse lema como lema de sua vida alguém que está disposto a deixar de viver para si, para verdadeiramente viver para a glória de Deus. Só pode oferecer o coração a Deus pronta e sinceramente aquele que tem consciência do chamado de Deus para a sua vida. Nesse texto, irmãos, nós encontramos o patriarca Abrão, sendo chamado por Deus, amados irmãos, para formar um povo por meio do qual viria o Messias para salvar os eleitos de todas as nações da terra. Deus tem um chamado maravilhoso a Abrão, e aqui ele se torna não somente o pai do povo judeu, mas ele se torna o pai da fé de todos aqueles que cremos em Jesus. E como eu fui convidado então para compartilhar essa devocional com os queridos, eu queria meditar olhando para a vida de Abrão, que deixou tudo para seguir o chamado de Deus, que nós aprendêssemos então sobre o chamado de Deus. E a primeira verdade que o texto diz a nós é o seguinte: que o chamado de Deus é um chamado à renúncia. O chamado de Deus é um chamado à renúncia. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Abrão é um homem rico, queridos irmãos e irmãs. Ele já é um homem que tem 75 anos de idade. Ele é filho de Arã, ele vivia em Ur dos Caldeus, e Deus então o chamou junto com seu pai para vir para a Síria, amados amigos e irmãos, para seguir ao Senhor. E quando seu pai morre, então ele segue o chamado de Deus. Abrão é um homem muito rico, dentro de um tempo ele já terá 300 homens servos que moram em sua casa. E ele então cresce em Ur dos Caldeus, que era uma cidade cosmopolita do mundo antigo, era uma cidade próspera, era a cidade onde estava a grande Babilônia. E Deus o chama para peregrinar, amados irmãos e irmãs, naquela região da Palestina, uma região que era uma região pobre e que não se comparava à região a qual ele vivia. E o Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Imagine se o Senhor, ele fez isso com esses formandos, mas diz a você: eu quero que você abra mão de tudo que é precioso para você. Saia da sua terra. Não baste a sua terra, a sua parentela, os seus amigos, os seus parentes, aqueles com os quais você cresceu. Mas mais do que isso, saia da casa de teu pai. Você precisa renunciar tudo para me seguir.
e fazer a minha vontade. Esses missionários que estão aqui já renunciaram muita coisa, mas o que eles não podem esquecer é que a renúncia foi só o começo. Toda vida no chamado é uma vida de renúncia. Se nós queremos de fato ser uma grande bênção nas mãos de Deus, nós precisamos renunciar todos os dias da nossa vida, para que vivamos para a glória do Senhor e não para a nossa própria glória. Eu me lembro da frase do grande mártir da Igreja do Senhor Jesus, Jim Elliot, que dizia: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que não vai poder perder. Queridos missionários, vocês não fazem missões para vocês. Vocês não fazem missões para deixar o nome de vocês escrito na história. Vocês fazem missões para glorificar a Deus e exaltar o Cordeiro que deu sua vida na cruz por nós, para chamar para o Cordeiro aqueles pelos quais Ele morreu. Que vocês tenham a consciência que o nome de Cristo tem que crescer. E que a cada dia vocês renunciem a si mesmos para viver para a glória e honra do nome de Jesus. Um personagem da história da igreja que eu admiro muito é o grande avivalista George Whitefield. Ele foi um dos homens que foi reconhecido como um dos maiores pregadores da história da igreja. Num tempo em que a Inglaterra vivia em crise, Deus o levantou com seus amigos, os irmãos Wesley, e eles começaram a pregar, e centenas e milhares de pessoas começaram a se converter. George Whitefield pregava na praça, irmãos, para 10, 20, 30 mil, 40 mil pessoas. Um historiador disse que ele foi usado para unificar as 13 colônias inglesas na América do Norte. Benjamin Franklin, da nota de $100, o admirava. David Hume, que não era cristão e era o pai do deísmo, corria para ouvi-lo pregar. Ele foi um dos pregadores mais ungidos, mais diretos, que pregava o evangelho com muita clareza. E quando ele foi para os Estados Unidos, John Wesley, que não tinha a mesma teologia que nós temos, assumiu a liderança do avivamento. E quando George Whitefield estava para voltar, John Wesley mandou publicar num jornal na cidade de Londres, dizendo que Whitefield era um dos maiores pregadores da história da igreja, mas ele cria numa doutrina de demônios, que era a doutrina da predestinação. E George Whitefield escreveu uma carta para ele dizendo da América: meu bom amigo, não entremos em controvérsia, nós não podemos dividir o evangelho. Mas a situação já estava feita, amado amigo e irmão. Quando Whitefield voltou para Londres, ele, que era o grande pregador, foi apedrejado por algumas pessoas, outros jogaram tomate nele, e de repente os discípulos dele olharam para ele e disseram o seguinte: mestre, tu és um dos maiores pregadores da história da igreja, tu não podes aceitar que este homem tome a liderança da missão e a liderança do avivamento. Levanta-te e confronta esse homem. E o que George Whitefield disse, irmãos, marca meu coração, e eu espero que marque a vida de vocês. Ele disse o seguinte: morra para sempre o nome de George Whitefield, viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield, viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de todos. Seguir o chamado de Deus é morrer para si todos os dias, irmãos. É renunciar ao mundo, é renunciar ao pecado, é renunciar à soberba, é renunciar ao orgulho, é renunciar à sua própria glória, é estar disposto a dar a vida por amor daquele que deu a vida na cruz por vocês. Que não haja limites para renunciar, e que vocês saibam que estão fazendo tudo o que estão fazendo porque amam a Jesus, e o sacrifício dele vale a pena dar a vida pelo Senhor. O chamado de Deus é um chamado à renúncia. Que tal como esses missionários que já estão renunciando, você que aqui está, esteja disposto a abrir mão da sua comodidade, esteja disposto a abrir mão da glória nesse mundo, esteja disposto a abrir mão de falsos deuses que dominam o seu coração, e que você viva de fato para Jesus, porque nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso, que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Ah, que nós renunciamos tudo por amor do nome do Senhor. Mas o chamado de Deus não é só um chamado à renúncia. Eu tenho que ser breve, por isso quero ser objetivo e sucinto. Ele é um chamado à confiança. O chamado de Deus não é só um chamado à renúncia, é um chamado à confiança.
Deus faz várias promessas para Abraão quando chama. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando você abre mão, amado irmão, da sua vida e do seu projeto pessoal, para submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, o Senhor promete dirigir a sua vida. Mas Deus também promete mais a Abraão. Ele promete que não só vai conduzi-lo, mas Deus diz a ele que faria dele uma grande nação. E Deus cumpriu essa promessa. Não só uma nação, mas mais de uma nação nasceram de Abraão. Deus disse: eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Ele chama Abraão, Deus muda o nome dele para Abraão. Abraão é pai exaltado, Abraão é pai de uma grande multidão. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas Deus diz mais a ele, queridos irmãos e irmãs, Deus diz a ele: eu vou abençoar quem abençoar você, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas foram cumpridas na vida de Abraão. Quem tentou fazer mal a Abraão e tomar sua esposa foi amaldiçoado, mas quem abençoou Abraão, amado irmão, foi abençoado. Mas a grande promessa que Deus faz a Abraão aqui é a seguinte: que ele mandaria o Salvador do mundo na casa de Abraão. Ele diz aqui o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, amados irmãos e irmãs, nós temos que confiar que Deus cuida de nós. Paulo diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, ouça bem, missionário, haverá momentos difíceis, haverá momentos de crise, haverá dia em que parece que ninguém te escuta, mas Deus continua cuidando de você. Ele tem promessas maravilhosas para você. Ele já prometeu que se você cresce, te salvaria e te salvou. Mas Ele diz que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que todas as coisas, exatamente todas, cooperarão para o seu bem, porque você ama a Deus. Ele diz que tudo o que acontecer com você vai ser o melhor, porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele diz que vai te sustentar. Davi diz: fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Lá em Lucas 18, querido, o Senhor Jesus diz que todo aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por causa do Senhor Jesus, vai receber muito mais família nessa terra, e ainda vai receber bênçãos no porvir, na glória. Tudo que o Senhor promete para vocês, Ele vai cumprir, mas vocês precisam confiar no Senhor. Ninguém faz missão sem confiar no Senhor. A missão é de Deus. Vocês aprenderam que ela é a Missio Dei. Então vocês têm que entender que Deus é quem sustenta vocês na missão. Deus pode usar o pastor, Deus pode usar a igreja, Deus pode usar o irmão, mas em última instância quem sustenta vocês é o Senhor. E Ele diz a vocês: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele vai cuidar de vocês até o fim. Ele vos carregará no colo, nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Deus sustenta os seus. Há um grande servo de Deus da história da igreja, George Miller, eu admiro muito. Pastor amado que resolveu não pastorear a igreja, mas cuidar dos órfãos da Inglaterra em Bristol. E ele resolveu fazer isso sem pedir um centavo para ninguém. E Deus usou para abrir um orfanato para meninos e para meninas, e mais de 1000 crianças foram sustentadas por George Miller sem que ele pedisse um centavo sequer a alguém em algum momento de sua vida. Houve um dia no orfanato de George Miller em que as crianças não tinham o que comer no café da manhã. E ele então levantou as crianças às 5 da manhã e fez a oração e as devoções normais, e as crianças sentaram-se na mesa no início da manhã às 7 para orarem pelo café da manhã que o Senhor iria mandar. E ele disse: crianças, vamos orar, porque o Senhor vai mandar o café da manhã. E eles abaixaram a cabeça e oraram e creram. E quando ele terminou de orar, bateram na porta do orfanato. E um homem se achegou a ele e disse: o senhor é George Miller? Ele disse: sou. Aqui é o seu orfanato? É. Eu queria pedir desculpa ao senhor, mas eu sou um entregador de pães e de leite de uma padaria importante da Inglaterra, e quando eu estava por aqui, o meu caminhão quebrou, o motor fundiu, e se eu não der esse pão e esse leite para alguém, esse pão e esse leite vão perder. O senhor aceitaria o pão e o leite? E ele diz: crianças, vamos agradecer, porque o café da manhã já chegou. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus cuida de nós. Há dias em que Deus provará a fé de vocês.
Há dias no campo em que as coisas não são fáceis. Eu mesmo já fui pastor missionário no Chile. O reverendo Sérgio Paulo nos visitou quando lá estávamos. E um dia, pastoreando uma igreja rica de Las Condes, com 4 pastores auxiliares, Deus deu um despertar no nosso ministério enquanto nós ali estávamos, pela graça dele, mas houve um problema financeiro. E houve um problema financeiro e nós pagávamos todo mundo. E o pastor então, que recebia no dia 20, depois foi para o dia 25, depois no outro mês no dia 10, no dia 15 houve um dia que não recebeu. E teve um dia que não recebeu, irmãos, que lá naquele apartamento eu falei: Senhor, não tirei Cleuzinha de casa para ela passar fome, Senhor. Mas eu gostei dessa conversa de George Miller, de que eu não ia pedir dinheiro para ninguém. E quando eu saí do seminário, eu fiz esse compromisso com Deus. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém nunca. Então, Senhor, eu estou triste, porque não tenho o que comer aqui hoje. Mas tudo bem, está nas tuas mãos, agora é com o Senhor. E quando nós lá estávamos, queridos, de repente me liga um jovem da igreja, o Christopher, me dizendo: pastor, eu estou passando aí para tomar café da manhã com o senhor. E ele era noivo de uma moça que era filho de um coronel chileno, que era minha ovelha, Coronel Valentim Segura. E ele tinha passado num concurso e tinha ido para a ONU em Nova York. E aí então o Christopher tinha ido visitar a noiva um mês antes. E um mês antes o sogro dele tinha mandado um cartão postal para mim. Quem é jovem não sabe nem o que é cartão postal, né? Mas tinha mandado um cartão postal para mim, presbítero Azul, lá de Nova York. E isso passou um mês e o Christopher não entregou. Aí ele ligou para mim assim, falou: reverendo, eu vou ir tomar o café da manhã. Eu falei: ô Cleusa, logo hoje que o pão está acabando, o leite está acabando tudo. Eu falei: vem menino, né? E ele passou lá em casa. E nós tomamos o café. E quando ele saiu lá de casa, irmãos, ele me deu o cartão. E eu sou um pecador miserável. Eu virei para minha mulher e falei assim, chateado, né? Pelo menos um cartão a gente recebe. Ô Jesus, obrigado porque o Senhor me perdoa, né? Quando eu abri o cartão, irmãos, caíram $100 assim, pá, em cima da mesa. E eu caí de joelhos chorando, falei: mulher, vem cá. Quem cuida da gente é o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. Cada um desses missionários aqui tem milhares de histórias sobre isso. Deus vai cuidar de vocês. Ele vai carregar vocês no colo. Então, quando chegar a hora da prova, não se desesperem. O Senhor está no controle. Ele está provando a fé de vocês. Ele é quem está chamando vocês. Ele é quem vai cuidar de vocês. Creiam nele, confiem nele. Ele diz: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. O chamado de Deus é um chamado à confiança. Anunciem o Cordeiro que morreu por vocês na cruz. Mas em último lugar, nessa noite, ao olhar para esse texto da palavra, nós aprendemos que o chamado de Deus, além de ser um chamado à renúncia e um chamado à confiança, é um chamado à missão. O chamado de Deus é um chamado à missão. Deus dá um mandato a Abraão no versículo 2: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. O lema da missão de Abraão era missão abençoar. Significa, irmãos, que onde Abraão chegasse, a bênção de Deus tinha que se manifestar. E quando ele sai de Ur, ele sai com esse intuito, porque quando ele chega em um lugar, a primeira coisa que ele faz é edificar sua tenda, depois edifica um altar e abre um poço. E onde ele chega então, ele é profeta de Deus, representa Deus, e as pessoas o respeitam como homem de Deus. Mas ele que foi chamado para abençoar, algumas vezes tropeçou. Houve dias em que ele não abençoou sua esposa, e a entregou na mão de outros com medo de morrer. Abraão, esse santo varão de Deus, foi escoltado para fora do Egito, porque creu em Deus para abandonar tudo, mas não creu que Deus protegeria a sua vida. E Deus foi tratando o patriarca no caminho, mas no clímax da sua vida, depois que recebe Isaac, que era o desejado do seu coração, lá em cima, amados irmãos, daquele Monte Moriá, ele está disposto a degolar seu filho, porque crê que Deus tem poder de dar seu filho outra vez a ele. Então, amados irmãos, Deus proveu um cordeiro que morre no lugar de Isaac. E Abraão é um paradigma para nós de um homem que crê e abençoou o mundo. E ele abençoou o mundo por meio do seu descendente, que é Jesus. Nós, como filhos de Abraão e filhos de Deus,
Vamos abençoar o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. O seu chamado é ser uma bênção. E para ser uma bênção você tem que fazer discípulos de todas as nações. O seu chamado é ser uma bênção. E para ser uma bênção você tem que ouvir Jesus dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos evangelistas, nós somos discipuladores, nós somos testemunhas de Jesus, e temos que ser bênção aqui, ali e além. Amados irmãos e irmãs, nós temos que pregar o Evangelho. É claro que cada um no seu contexto vai estabelecer as determinadas pontes culturais, vai estudar a cultura, vai entender a melhor maneira de comunicar o Evangelho, estabelecendo a devida ponte de contato. Mas nunca se esqueça que o Senhor está te mandando para onde está te mandando, para que você fale de Jesus, para que você pregue o Evangelho, para que você apresente o Salvador. Algum tempo atrás eu li um livro, irmãos, que contava a história de um missionário na Libéria. Missionário americano que chegou com todo aparato, vindo do primeiro mundo, abriu uma clínica, abriu uma igreja, e todo o pessoal da Libéria ia na clínica dele e era atendido, mas não iam à igreja. Ele não conseguia estabelecer o contato. E ele levou seus filhos e ficou ali 5, 10 anos, e o filho do missionário cresceu na Libéria. E um dia, quando o missionário estava atendendo na clínica, o seu filho sentiu uma dor profunda no coração. E de um mal súbito, o pai tentou ajudar o menino, e o menino veio a falecer. E naquele dia então, o pai, quebrantado, tomou o seu filho e o levou para o lugar, na tribo onde o menino era sepultado. E aquele missionário, que era gelado, impávido, frio, as pessoas nunca o viam sorrir, nem chorar. De repente então, ele atravessa a tribo com seus filhos nos braços, chorando e dizendo: Senhor, tem compaixão de nós. Tu nos deste o filho, tu o tomaste, bendito seja o teu nome, mas consola o nosso coração. E quando o missionário sepulta aquele filho e volta para a tribo chorando, então os nativos olharam e disseram: ele é como um de nós, ele também tem coração. E naquela noite o missionário marcou um culto, e a igreja estava cheia, e ele pôde fazer alusão que da mesma maneira que ele tinha perdido um filho, e o filho dele era pecador, Deus tinha um filho santo, que morreu para pagar os pecados dos filhos de todos aqueles daquela tribo, e todos aqueles então que crescem em Jesus seriam salvos. E naquele dia, irmãos, dezenas de pessoas creram em Jesus naquela tribo. Deus vai providenciar a hora certa de pregar o Evangelho, mas não se esqueça que você foi chamado para ser uma bênção, e você só será uma bênção quando você anunciar o Evangelho. O chamado de Deus, como vimos, é um chamado à renúncia, é um chamado à confiança, é um chamado a abençoar, é um chamado à missão. Irmãos, nós só podemos cumprir esse chamado quando nós olhamos para o maior dos missionários. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele renunciou à glória. Ele renunciou a tudo que tinha na glória, para se humilhar e se fazer um de nós. Vestiu-se de nossa pele, caminhou em nossas estradas poeirentas, comeu nossa comida, falou nossos idiomas, nos tolerou como pecadores ao seu lado. Ele renunciou, sim, ele renunciou. Ele se confiou aos cuidados do Pai. Ele não usou para si as prerrogativas de segunda pessoa da Trindade, mas quando esteve no mundo foi totalmente dependente do Espírito Santo, confiando no cuidado de Deus. E ele, querido amigo e irmão, para salvar todos os eleitos de todos os rincões da terra, no auge de sua vida adulta, foi cravado na cruz no Monte da Caveira, e gritava ali: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi desamparado Jesus naquela cruz, para que os escolhidos de Deus de todas as nações da terra pudessem receber de graça a salvação pela fé do Senhor Jesus. Quando ele disse: está consumado, o véu do santuário se rasgou e a presença de Deus foi democratizada para gente de toda raça, de toda tribo, de cada língua,
de cada nação. E é por isso que vocês podem ir chamar para o Cordeiro aquele pelos quais ele morreu. Olhem para Jesus. Ele é vosso Salvador. Ele é vosso Senhor. Ele sempre estará convosco. Que Deus vos abençoe no cumprimento da missão, hoje e para sempre. Amém.